Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha acontece do dia 1º a 29 de outubro. No dia 16, o governo vai promover o dia D com mobilização nacional para vacinas que fazem parte do calendário, como a contra o sarampo, meningite e cachumba. O objetivo é atualizar a carteira de imunização de muitos jovens que deixaram de tomar vacinas. E mudando de assunto, olha só, segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,7% no segundo trimestre de 2021. Mesmo com a redução, mais de 14 milhões e 100 mil brasileiros ainda estão sem emprego. O resultado mostra uma queda de quase 1 ponto percentual em relação à taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2021. Caiu de 14,7% para 13,8%. Sendo a menor taxa de desemprego no ano. Um dos motivos é o mercado de trabalho buscando uma recuperação da crise provocada pela pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, o recuo na taxa de desemprego foi influenciado principalmente pelo aumento no número de pessoas ocupadas, que cresceu em mais de 3 milhões em relação ao trimestre encerrado em abril, e agora está em 89 milhões. Com isso, o número de ocupação subiu 1,7 ponto percentual e está em 50,2%. A Petrobras vai destinar cerca de 300 milhões de reais para a criação de um programa social de apoio a famílias de baixa renda. O valor será para a compra de insumos essenciais com foco no gás de cozinha e tem duração de 15 meses. A verba foi aprovada pelo Conselho de Administração Estatal. De acordo com a companhia, o formato do programa está em fase final de estudos, assim como a forma que as famílias que estão em situação de vulnerabilidade serão escolhidas. A companhia também busca parceiros para a captação de investimentos. Segundo a empresa, o programa quer alinhar a sua atuação social ao que é praticado por outras empresas e justifica os efeitos que a pandemia causou nos preços. O anúncio foi realizado no momento em que a estatal é criticada por conta da sua política de preços que segue o mercado internacional. E nos destaques internacionais, a Rússia informou nesta quinta-feira seu maior número de mortes diárias por coronavírus pelo terceiro dia consecutivo, devido ao aumento de casos provocados pela variante Delta e pela lenta campanha de vacinação. A Covid-19 segue batendo trágicas marcas na Rússia. Conforme balanço oficial, 867 óbitos e 23.888 casos foram registrados nas últimas 24 horas. Cientistas dizem que a infecção cresce no país devido ao aumento de casos provocado pela variante Delta e pela lenta campanha de vacinação. O país acumula 207.255 mortes por Covid-19, o número de vítimas mais alto da Europa. Especialistas independentes acusam as autoridades russas de minimizarem a gravidade da onda pandêmica. Quinto país mais afetado do mundo, com mais de 7 milhões de infecções, a Rússia viu o número de casos aumentar no último mês com a interrupção da campanha de vacinação. Epicentro do surto, Moscou tem experimentado um aumento recente de casos. De acordo com as autoridades locais, o número de internações hospitalares não para de subir. Várias vacinas russas estão disponíveis há meses, mas o governo tem tido dificuldades para convencer e imunizar grande parte da população. Até esta quinta-feira, pouco menos de 29% dos russos estavam totalmente vacinados. Os números são do site Gogov, que coleta dados sobre Covid-19 das diferentes regiões da Rússia. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi declarado culpado por financiamento ilegal de campanha. Em março, ele havia sido condenado em outro processo. A justiça francesa declarou o ex-presidente conservador culpado de financiamento ilegal de campanha por ter excedido o limite de gastos autorizados nas eleições de 2012. Nicolas Sarkozy, de 66 anos, se tornou em março o primeiro ex-presidente da Quinta República, regime iniciado em 1958, a ser condenado a 1 ano de prisão por corrupção e tráfico de influência em outro processo. A condenação aconteceu no caso que diz respeito às contas de campanha da eleição presidencial de 2012,
que o então chefe de Estado perdeu para o socialista François Hollande. Ao final do julgamento, que aconteceu em maio e junho, a promotoria solicitou 1 ano de prisão, incluindo 6 meses de cumprimento obrigatório. O ex-presidente conservador também tem outros processos abertos. A justiça o acusa de corrupção passiva e associação criminosa, entre outros delitos. A Promotoria Nacional Financeira o investiga ainda por tráfico de influência e lavagem de dinheiro, em relação às suas atividades de consultoria na Rússia. A lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja da ilha espanhola de La Palma continua se deslocando para o mar. O governo do arquipélago disse que a erupção afetou em torno de 476 hectares da ilha. A invasão incandescente do oceano. Imagens aceleradas dão a dimensão do encontro da lava do vulcão Cumbre Vieja da ilha espanhola de La Palma com as águas do mar. De acordo com o Instituto Vulcanológico do Arquipélago das Canárias, nesta quinta-feira, o fenômeno contínuo formou uma língua de mais de 10 hectares de superfície. O fluxo de lava do Cumbre Vieja, em erupção há 11 dias, chegou ao mar na madrugada de quarta-feira, após percorrer em torno de 6 quilômetros, devastando tudo em seu caminho. Desde então, com o vulcão expelindo material sem parar, a cascata de lava continua a desaguar no Oceano Atlântico. O delta em formação segue em crescimento. O governo do arquipélago disse que a erupção afetou em torno de 476 hectares da ilha de La Palma, que tem uma superfície de cerca de 70 mil hectares. O fenômeno, que destruiu até agora cerca de 750 construções, não fez vítimas. A erupção levou 6 mil pessoas a abandonarem suas casas na ilha de 85 mil habitantes. Além disso, o cultivo de banana, a principal atividade econômica, foi gravemente afetado. A lava chegou ao mar sem produzir, até o momento, os efeitos mais temidos, como explosões ou ondas de água em alta temperatura, embora estejam sendo liberados gases potencialmente tóxicos. Para evitar um possível impacto dos gases tóxicos entre a população, a administração de La Palma mantém os bairros de Tazacorte, município onde a lava chegou ao mar, em confinamento desde segunda-feira. O líder norte-coreano Kim Jong-un recusa a oferta de diálogo dos Estados Unidos. Americanos buscam aproximação com a Coreia do Norte, enquanto o país asiático demonstra crescimento de poder bélico. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acusou o governo do presidente Joe Biden de manter as políticas hostis contra o seu país. Ele falou sobre o tema em um discurso à Assembleia Suprema do Povo. Os contatos entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos foram iniciados sob o mandato de Donald Trump, mas foram interrompidos em 2019 após o fracasso da segunda cúpula entre os dois líderes. Desde que chegou à Casa Branca, o governo de Joe Biden tem oferecido ao regime comunista isolado um encontro em qualquer lugar, a qualquer momento e sem condições prévias. Mas Kim recusa as propostas. Após um período de tranquilidade, a Coreia do Norte voltou a exibir inovações tecnológicas em seu armamento. Na última quarta-feira, Pyongyang assegurou ter testado com êxito um míssil hipersônico. O artefato seria muito mais ágil e rápido do que os convencionais e também mais difícil de ser interceptado pelos sistemas de defesa. O Conselho de Segurança da ONU vai analisar a situação da Coreia do Norte a pedido de Estados Unidos, França e Reino Unido. Pyongyang não dá sinais de querer se desvincular do seu arsenal, que considera necessário para se defender dos Estados Unidos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.